Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, prazer estar conectado com vocês, tá? Quem fala aqui é Josiclei Cruz, profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado, e tem um tema que, independente do tempo, se você tem 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos de carreira, ele vai estar na sua constante de forma atemporal, desenvolvimento de carreira. Isso faz um diferencial para aquele profissional que entende que desenvolver carreira requer tempo, requer análise, requer inteligência emocional. E essa dinâmica de mercado hoje, que pede muito para que a gente esteja conectado com as novas tendências, conectado com o que o mercado está direcionando, para que a gente possa consolidar a nossa carreira. Então, desenvolvimento de carreira é isso que a gente quer aqui, conversar com você. E aproveita, tá? Vai lá, marca o like, tá certo? Se inscreve no canal. É a nossa primeira live pensada, desenvolvida para levar conteúdo e gerar um novo horizonte de desenvolvimento e de visão daquilo que de fato você precisa entender. Pô, como é que eu consigo decolar minha carreira? Poxa, o meu amigo decola a carreira, o meu colega decola a carreira, mas eu não estou conseguindo decolar a carreira. Então eu falo por propriedade, eu sei como é que galgar certos degraus para o sucesso, porque isso é uma questão prática. Então, sucesso é a última coisa que você vai ver de forma efetiva. O que você vai ter é resiliência, disciplina, foco, determinação, tá? Tem que ter fé, tem que ter ação. Se você não fizer isso, dificilmente você vai se conectar com o principal objetivo, que é construir um legado com propósito. Então, vamos aqui se ligar nessa live, onde ela está sendo desenvolvida, foi pensada cada ponto, cada detalhe de como eu consegui alçar novos voos, de como eu consegui ser referência, de como eu consegui ser autoridade sobre o tema na qual eu estou ali, seja na posição de liderado ou de líder. Então se liga aí nesse momento de construção que a gente está aqui agora, trazendo para você um conteúdo que realmente, de fato, contribuiu para o desenvolvimento da minha carreira. E eu quero compartilhar com você essa experiência de décadas que com certeza vai impactar na sua carreira. Então logo você vai sentir esse resultado estar presente no dia a dia do desenvolvimento das suas atividades, tá bom? Então vamos se ligar aqui, certo? Para o que a gente vai trabalhar dentro de um contexto diário, nesse nosso bate-papo aqui. São 3 tripés. O primeiro é autoconhecimento, o segundo, mercado, e o terceiro, carreira. Então quando eu vou desenvolver a carreira, eu tenho que entender que eu primeiro tenho que trabalhar meu autoconhecimento. Que autoconhecimento é esse, Josiclei? Eu preciso saber minhas competências, minhas habilidades. Eu preciso entender onde é que eu preciso potencializar mais, onde é que eu preciso desacelerar. Eu preciso entender isso. A partir do momento que eu trabalho, o meu autoconhecimento permite que eu seja mais assertivo nas minhas entregas, eu seja mais assertivo nos meus relacionamentos e eu consiga de fato engajar, ser atraente e impactar por onde eu passe. Então, autoconhecimento, você vai trabalhar isso. No segundo pilar vai ser o mercado. O que é que tem no mercado? Que a gente vai conversar aqui, muito legal. O mercado é você entender o que é que o mercado fala. Poxa, eu tenho um sonho de ser engenheiro. Exemplo, eu tenho um sonho de ser músico, ou então eu quero trabalhar com programação. Mas será que o mercado, daqui a 10, 15, 20 anos, ele desponta para esse horizonte? Ou de fato o mercado está despontando para um outro horizonte? Então assim, você tem que estar ligado nisso, na tendência de que o mercado está fazendo. É você unir o útil ao agradável e você conseguir desenvolver a sua carreira fazendo essa análise, certo? Uma análise legal, uma análise objetiva, uma análise racional. Então, dentro desse contexto prático e efetivo que eu venho tratar aqui com vocês e trazer experiências práticas, pessoal. Josiclei está aqui agora, tal. Não, Josiclei, para chegar aqui nesse estágio que o Josiclei está aqui hoje, foram décadas. E a gente foi aprendendo. Errava, aprendia com os nossos erros, aprendia com a referência de um colega, de um gestor. Mas isso requer o quê? Dedicação. Será que de fato é isso que você quer? Você quer desenvolver a sua carreira ou simplesmente você quer ficar numa zona de conforto? O que o mercado fala é que você precisa estar constante em movimento. Isso é fato. Não é uma questão de escolha sua. O mercado, ele coloca essa dinâmica. Independente de você estar no setor público ou privado,
porque nós somos provocados a trazer excelência nas nossas entregas, nos produtos que a gente está gerando, no ambiente que a gente está fazendo. Então, e são pontos importantes que a gente tem que traçar. E dentro desse ecossistema entre autoconhecimento, mercado e carreira, a gente vai agora passar para uma próxima etapa que vai permitir a gente trabalhar alguns pontos. Josicley, para desenvolver o meu autoconhecimento, eu tenho que ter uma coisa chamada equilíbrio. Mas, Josicley, se você observar, né, o caso, a emoção e a razão. Então, eu tenho que ter um equilíbrio para poder dosar a minha racionalidade sobre as minhas decisões, dosar a minha inteligência emocional para traçar a melhor estratégia e permitir que tudo que eu venha fazer agregue, gere impacto, seja diferenciado e seja convidativo para que as pessoas percebam qualidade naquilo que você está fazendo. Se você entender que seu autoconhecimento é falar para você mesmo, ó, eu preciso me conhecer. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou acertando? Eu posso ir mais longe? Eu preciso de quê? Eu preciso de um suporte? De quem? De um profissional de gestor de carreira? De um coach? De um mentor? Conversar com um amigo? Conversar com um diretor? Conversar com um colega? Você primeiro tem que reconhecer os seus potenciais e suas limitações. Se você entender isso de forma prática, direta e sincera, você já está dando um grande, certo? Você está, como é que eu posso dizer? Você está alçando um voo tão grande e está assim conquistando um espaço e aumentando a sua percepção prática sobre você mesmo. O que a gente observa é que o profissional, quando quer desenvolver a sua carreira, ele não para se autoanalisar, fazer uma autorreflexão. E isso daí pesa muito. E termina ocorrendo de você nunca alcançar o seu resultado final que você começou lá na sua carreira lá atrás. E aí você pensa, poxa, passei 10, 15, 20 anos, não consigo despontar. Por quê? Porque tem situações nas quais que você deixou lá atrás e até a presente data não permitiu você se dar a novas oportunidades, a novos horizontes. Há uma promoção, certo? Há um convite de mercado, a abrir um novo negócio. Então, são pontos que você tem que trabalhar, a questão do autoconhecimento. Então, dentro dessa pegada é emoção, razão e trazer o equilíbrio prático para que você venha entender o que de fato você precisa identificar. Quando a gente vai para o significado da palavra autoconhecimento, é uma investigação individual, né? Que ela faz o que? Ela quer trabalhar suas características. Olha, eu preciso entender minhas características. Com o quê? Quais são as minhas características mais marcantes? Ah, é porque eu sou uma pessoa que passa segurança. Ah, porque eu sou uma pessoa detalhista. Então, quais são as suas características mais marcantes? Você tem que analisar isso. O autoconhecimento permite você fazer uma análise, um pente fino nos seus pontos fortes e nos seus pontos de melhoria. O outro ponto é, quando eu consigo fazer a investigação, identifico as características marcantes, eu começo a entender o padrão de comportamento. Qual é o meu comportamento? O comportamento que eu tenho nas minhas relações interpessoais, ela permite fazer com que eu agregue bons relacionamentos ou eu distancie? São pontos que a gente tem que analisar. Você pode ser até um bom profissional naquilo que você faz, mas a forma que você trata as pessoas, a sua forma de agir, a sua postura termina afastando as pessoas ao seu redor. Então você tem que ver quais são os padrões de comportamento que está fazendo você decolar, você bombar. Então eu digo de experiência prática, pessoal, certo? Quando eu digo eu vim lá de baixo, foi de baixo mesmo. Sabe como é de baixo? É aquela situação que você vai lá, o cara que estava vendendo a batatinha com 7 anos de idade. Eu recordo muito disso, com 7 anos de idade, em frente do Cefet, isso lá na década de 80, né, para 90, vendendo batatinha. Então, assim, a vida vai nos proporcionando experiências e essas experiências vai permitindo a gente elevar o nosso nível de percepção, o nosso nível de entendimento sobre aquele tema, a nossa seriedade, o nosso comprometimento. E no decorrer dessa caminhada, faz com que esse autoconhecimento nos presentie com grandes oportunidades. Então, quando você tem um autoconhecimento, você por si só, certo? Já é o seu passaporte e o seu cartão de visita para quem está com você diariamente ou para quem não está.
Então você que está aí assistindo essa live aqui agora, você está fazendo uma autoanálise sua. Poxa, o que José Clay está falando realmente de fato faz sentido. Poxa, o que José Clay está falando realmente de fato impacta. Porque a dor é necessária para você evoluir. Se algo está ocorrendo, se você está sentindo dor e está gerando a zona de conforto, é porque você não está querendo mudança. Você quer ficar nesse estágio e passar constantemente estar reclamando. Então o autoconhecimento vai permitir isso. A investigação do seu ser, fazer uma autoanálise, você vai identificar as suas características marcantes e entender o padrão de comportamento que vai trazer para você as melhores entregas, seja as entregas internas que você precisa trazer para você, seja entregas nos relacionamentos interpessoais da empresa por onde você passar. E traçando esse autoconhecimento, a gente vem um degrau que ele começa de forma, olha, você tem que trabalhar a sua confiabilidade. O que você faz, seja sincero com você, o que você faz passa confiança, você passa confiabilidade, certo? Para o seu colega de trabalho, você passa confiabilidade para o seu gestor. O que você faz antes de você entregar, você faz uma autoanálise, se você se questiona, opa, será que isso aqui está bom mesmo? Eu podia fazer melhor. Esse relatório aqui eu acho que tem que mudar a fonte, a cor, o tipo de papel. O sucesso está nos detalhes, as oportunidades estão nos detalhes. Quer você acreditar ou não, mas é uma realidade. E isso eu tomei para a minha vida. O detalhe faz uma diferença muito grande. E quando eu tenho confiabilidade, eu tenho que entender isso. Então, quando eu passo confiabilidade, as oportunidades aparecem, porque eu estou preparado para elas. Um outro pilar é fazer com que, quando eu tenho confiabilidade, o meu índice de assertividade sobre aquilo que eu estou fazendo, ele é maior do que o meu índice de retrabalho. Então isso já fica claro, bem clarificado, certo, para você. Então você realmente, eu tenho uma confiabilidade boa, eu faço uma entrega boa e isso permite uma assertividade. Essa assertividade faz com que você seja convidado por stakeholders, por pessoas, pelo mercado que está procurando profissionais com seu perfil, com seu traçado, com a sua pegada, com seu DNA. Um terceiro é, se eu tenho confiabilidade, se eu tenho assertividade, então eu tenho que trabalhar a minha consistência. Vai pensando aí nesses 3 itens agora. Então trabalhei a confiabilidade, peguei a minha assertividade, então agora eu tenho que ter consistência. Então veja que é um treino diário que você vai estar fazendo para desenvolver a sua carreira. Então a consistência é, eu estou fazendo consistentemente, será que eu consigo produzir até qual o nível de consistência daquilo que eu estou fazendo? Será que isso é consistente mesmo? Ou a qualquer momento aquilo que eu estou fazendo pode ser colocado em xeque e não representar a qualidade daquilo que eu faço? São questões que você tem que fazer. Eu sempre recomendo às pessoas o seguinte, a análise que eu trago para mim mesmo enquanto profissional e quero convidar você. Será que o que eu faço de fato é diferenciado ou não? O mercado está aí, as oportunidades estão aí, o diferencial é você entender isso. Então quando eu passei por esses 3, aí eu tenho que ver o seguinte, quando eu tenho uma consistência, a minha capacidade prática de estar interagindo com novos plays, com novas atividades, novas conexões, novas plataformas, se foi o tempo hoje de você estar simplesmente focado na plataforma de trabalho. Hoje você tem que estar constantemente avaliando quais plataformas, porque elas estão em constante evolução. Então, exemplo prático, você pega o Microsoft, né, o pacote Office. Então, antigamente você trabalhava com Office. Hoje você vê ferramentas que permitem você ser mais sofisticado, seja no acesso, seja no tratamento, seja no compartilhamento. Então você vai para o Google Drive. O Google Drive tem várias ferramentas que permitem fazer com que você crie um documento, de onde você estiver, você tem acesso e possa compartilhar. Você sofistica, vai ter um nível de sofisticação muito grande. Então essa capacidade prática vai lhe permitir isso. E uma outra situação que ela hoje está muito, muito diária no nosso dia a dia é a questão da adaptabilidade. A gente tem que ser camaleão. Por mais que você não queira, pessoal, você profissional, você tem que ser camaleão, você tem que ter aquela pegada, sabe o que é? Tem que ser adaptável. Hoje, agora de manhã é uma pegada, à tarde é outra. Isso vai pedir de você uma inteligência emocional muito grande, uma resiliência muito
raçuda. Então, dentro de um contexto, para desenvolver a sua carreira, para trabalhar o seu autoconhecimento, veja esse pilar, adaptabilidade. Porque quando você passa pela confiabilidade, pela assertividade, pela consistência, pela capacidade prática e adaptabilidade, vai lhe permitir você ter resultados de longo prazo. Resultados que vai fazer com que aquilo que você fez, aquilo que você entregou, ele foi tão consistente, ele foi tão impactante, ele foi tão confiável, que aquilo dali se torna referência, se torna prática, se torna modelo, se torna case. Então veja que desenvolver uma carreira, quando a gente vai falando desenvolver carreira, a gente acha que simplesmente é lá, não, está bem vestido. Não, pessoal. A gente tem que entender que a gente tem que ter profundidade naquilo que a gente está apresentando. Eu tenho um conteúdo, eu tenho entrega, certo? Eu tenho imagem, isso gera resultado? Isso é fato, pessoal. Então, quando você passa por esses degraus, você entende que o longo prazo vai estar dentro dessa esteira, na qual permite você entender qual o papel de cada uma dessas situações que eu falei aqui para você. A confiabilidade, a assertividade, a consistência, a capacidade prática e a adaptabilidade. Então, se você quer realmente ter resultados de longo prazo, você tem que passar por essa situação. Se não, vai incorrer em quê? Você se prejudicando, você perdendo a sua credibilidade. Então, dentro do autoconhecimento, é isso que eu quero deixar para você. Dentro do autoconhecimento, é isso que eu quero impactar em você. Trazendo para o mercado, quando a gente trabalha mercado, a gente vê o seguinte: comportamento. O mercado fala, o mercado analisa informações. Será que eu consigo entender o papel? O que é que o mercado está sinalizando? O mercado está dizendo o quê? Opa, peraí, o mercado está pedindo de mim mais uma postura diferenciada. Eu preciso trabalhar agora com outras realidades de sistema. Eu preciso refinar minha inteligência emocional. Ou então o mercado está pedindo maior capacidade prática. Então você tem que entender isso. Então o que é que o mercado quer entregar para o cliente final? Entre essa relação do mercado e o cliente final, você vai estar ali no meio. De que forma você pode ser um ator, certo? Principal nessa relação e não coadjuvante. Então, quando você fala mercado, é você entender o comportamento do mercado. A minha vida, eu sempre me pautei por ler, analisar a base de dados. Eu sempre fui conhecido o cara careta, o cara chato, o cara que estava ali muito focado. Mas isso não é ruim não, pessoal, porque isso garante para você um autoconhecimento gigante. Você vai ter o conhecimento do mercado. Você vai saber quais são as tendências que estão ocorrendo. Então, no pleno século XXI, a gente está aí em 2023, quase um quarto, né, de um século, né, daqui a 2 anos faz 25. Então, quando a gente vê isso, a gente entende o que é que o mercado está dizendo hoje. Qual é a dinâmica que faz essa interação? Qual é a dinâmica que faz girar o dinheiro? Qual é a dinâmica que faz girar as conexões? Onde é que estão as oportunidades? Será que é no continente asiático? Será que é na América Latina? Será que é na Europa? Será que é na Índia? Então você tem que ter uma visão global, certo? Para agir local. Mas Josicley, assim é. Então você que está em João Pessoa, você que está na Paraíba, coloco como referência o meu estado, amo muito o meu estado, tenho gratidão à minha Paraíba, é você entender qual é a dinâmica que o mercado da Paraíba está sinalizando para você profissional que já está no mercado, para você profissional que está entrando no mercado agora, ou para você profissional que já tem um tempo de maturidade, de experiência prática. O mercado está pedindo o quê? Opa, peraí. O mercado está pedindo que eu seja um cara dinâmico, que eu seja um cara não fechado. O mercado está pedindo que eu seja versátil. Mas para quê? Porque a relação do mercado com a ponta, a parte final, que é a entrega para o cliente, ela tem que ter essa dinâmica. O mercado está pedindo que eu seja estrategista, comunicativo, certo? Executor. Então você tem que entender isso, porque isso vai fazer o diferencial. Então quando você entende o comportamento do mercado, você sai na frente de muito profissional. Outra situação é analisar bases de dados. Quando você entende comportamento com análise de dados, você tem uma oportunidade. Agora requer o quê? Você como ator principal dessa relação,
Você não como ator coadjuvante, você como ator que está lá, ó, eu sou o cara, eu tomo a decisão, certo? Eu entendi a dinâmica do mercado, eu entendi como é que eu tenho que fazer network, entendi que eu tenho que participar de fórum, de palestras, eu tenho que tomar café, entre outras coisas. Eu tenho que entender qual é a dinâmica, o que é que está ocorrendo lá no centro-oeste, no sudeste, qual é o impacto que isso pode trazer para a minha região de forma direta ou indireta. Hoje a gente está no mundo globalizado, então permite que as pessoas possam trabalhar de casa, as pessoas não precisam sair de casa. Hoje a gente tem um sistema de home office, trabalho híbrido, que há 3, 4 anos atrás a gente dificilmente falaria isso. Hoje a gente tem uma dinâmica muito flexível para você fazer entregas qualificadas. Então, quando você entende o comportamento do mercado, será que o mercado está pedindo o seguinte? Está dizendo que eu quero contratar profissionais na qual ele tem a flexibilidade de estar trabalhando em casa e trabalhando na empresa. Será que o meu perfil profissional permite eu poder estar dentro dessa oportunidade? Ou eu sou um profissional que eu não consigo trabalhar em casa, eu só consigo produzir na empresa? Então você tem que entender a dinâmica. Existem profissões que realmente você consegue trabalhar mais focado em casa, tem profissões que você tem que estar lá, mas você tem que fazer essa autoanálise. E analisar o mercado é o seguinte, a análise de dados quais são os dados que podem determinar a minha tomada de decisão. Se você entender isso, meu amigo, a oportunidade vai ser lançada na sua frente. Você não vai correr para a oportunidade vai estar lhe convidando para que você faça parte desse novo cenário, que você faça parte dessa nova história. Eu vou aqui compartilhar com vocês uma experiência prática que de 2017, quando eu fui ministrar uma palestra na Faculdade Maruti Nassau, era um evento de recursos humanos na época. Ó, tem um QR Code aí, certo? Eu quero mostrar para vocês esse estudo. Isso é um estudo da Mackenzie Consultoria. É uma consultoria que eu prezo muito o conteúdo dela, gosto muito de ler o conteúdo dela, e essa leitura não é de agora, essa leitura já é de anos. Então tem mais de 8 anos que eu sempre consulto ela, e tem material de alto impacto. Mas a questão é, como é que eu estou usando essas informações? Então quero convidar você e trazer um pouco do que tem lá nesse estudo, que ele fala o futuro do mercado de trabalho. Ele fala de forma prática. Então ele pega lá do início de 2000 até 2030. Daqui a pouquinho está em 2030. Então a força de trabalho mundial, quando você vê a população, eu vou trazer alguns números de reflexão. Hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, onde 41% dessas pessoas é a força de trabalho empregada hoje. Então é 3 bilhões e 300 milhões de pessoas que hoje trabalham. E aí tem um fluxo, pessoas sendo contratadas, pessoas sendo desempregadas, saindo do mercado, pessoas indo para outro modelo de prática. Então, o que é que eu quero mostrar para você? Esse estudo da Mackenzie Consultoria, ele nos convida a fazer uma reflexão muito profunda. E trazendo para aquele momento que eu estava lá em 2017 no evento. Lá ele já sinalizava o que ia ocorrer. Olha, existe a possibilidade de milhões, certo, de postos de trabalho ter a necessidade de fazer um processo de migração. Quer dizer o quê? Aquelas funções que estavam ali no mercado disponível para você trabalhar, elas vão deixar de existir. Aí se você pega uma base de dados dela, você analisa, peraí, o que é que eu vou fazer? Se ela vai deixar de existir porque ela vai ser absorvida por uma automatização, ou porque realmente o processo é descontinuado e chegou um novo tipo de tecnologia que avançou e não precisa mais do profissional ali, você tem que traçar essa reflexão, você tem que traçar essa análise. E naquele momento que eu estava lá na Maruti Nassau, fazendo essa palestra, trazendo essa reflexão, o que é que você está fazendo? Você está entendendo o papel dos dados? Você entende o que é comportamento de dados? Porque o dados por si só, ele está ali, mas a partir do momento que você se convida, que você faz essa reflexão, aí você se destaca. Você pode estar aqui agora parando, poxa, eu vejo tanta gente se destacando, né? Tanta gente hoje mostrando sucesso, isso e aquilo. Não, pessoal. Veja os melhores exemplos. Eu digo por isso, questão prática. Eu pego 10 profissionais de sexo masculino, feminino, homens e mulheres, grandes profissionais que foram exemplo para mim e são exemplo para a minha carreira. E novas conexões que chegam no meu relacionamento, na minha vida, elas também estão contribuindo.
Aí você faz outra seguinte análise. Será que eu, enquanto profissional, eu estou contribuindo? Eu estou sendo exemplo para algum colega? Eu estou sendo, poxa, cobiçado pelo mercado? Poxa, eu estou sendo exemplo, eu estou sendo modelo? São questões que você tem que analisar. E eu faço isso diariamente. Então, o estudo da Mackenzie Consultoria, ela mostra que você vai lá no QR Code, baixa o estudo, certo? Botei lá o site da Mackenzie para que você conheça. Ele também, pode ser traduzido para português. E dentro desse contexto o estudo do mercado e suas projeções. Então, se você estudar o mercado e suas projeções, você sai na frente. E outra, se antecipa aos cenários e mitiga os riscos. Se você sabe que é aquele tipo de profissão na qual você faz parte hoje, você já está sentindo que a coisa está desandando e daqui a 5, 10 anos ou 2 anos ela vai deixar de existir, então você vai ter que fazer já um movimento de mitigação de risco. Então, o que é que você vai fazer? Eu vou aceitar o risco? Eu vou transferir? O que é que eu vou fazer? Então, o mercado trabalha isso, pessoal. Você veja, para desenvolver uma carreira, requer várias dinâmicas, várias abordagens, várias situações. Você tem que ter uma visão holística, 360 graus. Você não pode parar, você está em constante movimento. Você é provocado para que isso esteja diariamente no seu dia a dia. Então, espero que você baixe o QR Code, faça esse estudo, faça essa análise e você entenda o papel dela para você refletir. A ideia aqui é, nesse momento agora, abrir um flanco na sua mente, é lhe provocar, é lhe instigar, é fazer você ficar sem dormir hoje, mas por uma boa causa, pelo seu desenvolvimento enquanto profissional. Certo? Que você é luz na vida das pessoas. Ou você não quer ser luz? Você não quer ser referência por onde você está? Você pode ser um cara que tem um perfil muito bom de ser liderado, daquela entrega que você faz com qualidade, que gera consistência, que gera resultado de longo prazo, que evita a questão do retrabalho. E aí, não é bom assim? Não é tão bom receber um feedback do seu chefe? Não é tão bom você receber um feedback de um colega, de uma outra liderança? Não é tão bom você saber que você agrega por onde passa? E o seu exemplo por si só, ele já fala por você? Então são questões práticas. Então veja, desenvolvimento de carreira é tudo isso. E trazendo para o mercado, eu sempre falo o seguinte: diversificar as suas bases de dados. Qual é o eixo do conhecimento que você está pesquisando? Ah, Josiclei, eu estou muito no TikTok, certo? Mas TikTok em relação ao que? A conteúdo? Você tem que entender que o seu tempo, o tempo é igual para todos nós, para mim e para você que está aí. E possivelmente você está reclamando, poxa, eu não consigo nada, eu não alcanço resultado, mas o principal culpado, certo, é você. Então compete a você entender que o tempo ele é igual para todos. Agora, a forma como eu estou monetizando esse tempo, a forma como eu estou trabalhando a escala de resultado que esse tempo está dando para mim, isso que é um diferencial. Então, isso é muito importante a gente entender. Então, quando eu falo hub, é entender o seguinte: quais são as fontes de dados? Pesquisa. A gente tem várias fontes de pesquisa. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Em vários momentos da minha vida, e quando eu entendi o papel do Hub, de entender as bases de dados, é pesquisa. Olha, a gente tem um site do Banco Central. Eu vou dar a experiência prática. Eu passei por situações na vida profissional que eu se destaquei. Por quê? Porque quando eu levava um relatório, eu fazia a citação de uma base de dados científica, de uma base de dados governamental, de uma consultoria e botava lá. Então, aquelas informações, aquelas colocações que eu estava colocando, elas estavam sendo pautadas pela minha experiência, certo? E sendo ratificada pelas bases de dados. Então, pesquisa. Você tem o Banco Central, você tem o IBGE, você tem muita coisa aí que você pode trabalhar. Tem a FIEP, tem a Cinep. Então, assim, não falta base de dados. É você se apropriar desse conhecimento. Uma outra boa, científica, você tem a Cielo, você tem os portais de universidade pública e privada, e tem muito material bom. Você tem de mercado. Mercado é o que, José? Você tem uma locomotiva, Instituto Locomotivo, você tem a Mackenzie Consultoria, você tem a UI. Então, assim, não falta opções. Você tem o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que trabalha muito sobre governança. José comportamental, tem vários, Instituto Niels, que ele entende a dinâmica do comportamento de consumo em vários segmentos, em várias faixas etárias. Então, você tem base de dados. A questão é você modelar, você educar a sua mente, você treinar. E uma outra é entretenimento. Você tem vários sites, você tem vários portais
para você acessar entretenimento. Você tem um Netflix que está aí à sua disposição, você tem a BBC. A questão é, qual é o conteúdo que você quer carregar na sua mochila? Qual é o conteúdo que você quer colocar na sua escrivania? Qual é o conteúdo que você quer que seja diferenciado na sua carreira? Isso é fato. Se você não entende isso, então de fato você não merece estar onde está hoje. Ou então você está prestes a perder a oportunidade, sair e dar a oportunidade para outro porque você não está sabendo dar valor. Seja você na posição da alta administração, seja o gestor, seja o colaborador. Mas a questão é, o que é que você está fazendo? Essa é uma pergunta que eu faço para mim diariamente. Será que o que eu faço impacta? Será que o que eu faço justifica aquela entrega? Será que o que eu faço está trazendo confiabilidade para quem confiou a mim? Então são pontos. Mas para isso é entender o mercado. Fazendo o quê? Pesquisa. Trabalhando pesquisa científica, mercado, comportamento e entretenimento. Então, quando você entende isso, meu amigo, aí você tem uma expansão da consciência gigante. Quer dizer isso o que, José Clay? Quando você entende isso, você tem uma capacidade analítica. Cara, você sabe como é. Tá lembrado daquele filme, o Todo Poderoso, né, com o Jim Carrey, na qual ele foi abençoado no filme, né, ali por um dom grande. Então, assim, você tem uma capacidade analítica gigante. Mas para você ter uma capacidade analítica gigante, você tem que passar por toda uma esteira. Eu estou estudando, eu estou pesquisando. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? O mercado tem oportunidade diariamente. Se a gente for fazer uma conta de mais e de menos, vamos dizer que hoje a gente tem um desemprego de 5 milhões, mas a gente também tem 5 milhões de oportunidades de trabalho. O que está faltando é fazer esse casamento entre os profissionais e as oportunidades. Então, como eu falei lá atrás, se você entende o seu autoconhecimento, se você entende o mercado, como o estudo da McKinsey convidou, esse estudo é de 2017, pessoal, ele está muito atual. Então ele mostra o seguinte, olha, existe na faixa de 400 milhões de pessoas no mundo que vão precisar fazer a transferência do job que ele trabalhava, ele vai ter que migrar para outro. Eita, eu sou advogado, pô, sou jurista, mas eu sou jurista na área criminal. Pô, qual é a área do direito que eu quero continuar, que eu tenho como plano B, como afinidade, que dá uma aderência? Opa, eu vou para trabalhista, certo? Não, vou para ambiental. Então você tem que fazer essa análise. Você precisa analisar quais são os segmentos, quais são os tipos de aderência que podem lhe dar. E você tem que entender que você tem que fazer esse processo de forma gradativa. Então isso vai permitir a sua capacidade analítica. Quando você entende o mercado, você entende o eixo de conhecimento, o hub, você aumenta a sua capacidade analítica. Uma outra coisa que vai permitir no mercado é você ter uma visão global de tudo. Tá lembrado que eu falei? Visão global para agir local. Então você consegue se permitir entender isso. Faz o seguinte, faz um mapa mental. Eu já creio que é um mapa mental. Quiser fazer esse exercício, fecha os olhos ali, certo? Por um determinado tempo, começa a visualizar os cenários. Transfere essas informações para o papel. Resiste essas informações. Porque a partir do momento que você resiste a essas informações, você quantifica, você tem os dados para mensurar, aí você começa a medir. Opa, isso aqui está dando resultado, isso aqui não está dando resultado. A minha visão global está me levando para um caminho que está me tirando da zona de foco, de impacto. Então, é isso que você tem que entender. Então, o mercado, você entendendo o mercado, você consegue se destacar. Uma outra situação é você ter uma competitividade exponencial. O que é isso, José Clay? Poxa, eu já tenho o meu autoconhecimento calibrado, certo? Eu estou trabalhando muitos pontos que me destacam. Eu já sou referência e estou trazendo toda a entrega de autoconhecimento. Eu já entendi o mercado, eu entendi o papel das fontes de pesquisa. Eu diversifico minhas bases de dados. Então, eu aumentei minha capacidade analítica, eu tenho uma visão global, então eu sei a competitividade exponencial. Então, você está em constante crescimento. Quer dizer o que, José Clay? A sua capacidade de entrega permite você ter acesso a novas oportunidades com maior grau de complexidade. Você parou para entender isso? Então, um exemplo, se você fazia algo com complexidade média, tudo isso que você já passou nessa esteira que a gente está conversando aqui vai permitir você ter a oportunidade de fazer algo mais complexo. Então você vai subir um nível de complexidade, o seu repertório de conhecimento, seu repertório de expertise, seja do autoconhecimento de mercado, vai lhe dar um horizonte gigante. Então aí você passa uma confiabilidade inacreditável. Então você tem que entender isso, cara. Para aí se conecta, tá? Traz essa pegada para a tua carreira.
Porque a carreira, essa parte final que a gente está conversando aqui agora, veja que quando você fala de desenvolvimento de carreira, eita, José Clê, mas desenvolvimento de carreira é o quê? Não há... se vestir bem é uma das partes, que tem a questão da imagem. Qual é a imagem que você está construindo? Quando você pega aqui as setas, e agora? E agora? O que é que eu vou fazer? Como e qual caminho? São interrogações. E agora? O que é que eu vou fazer? Poxa, eu já estou com 40, 50 anos. Você tem oportunidade, pessoal. Você tem que entender que a pessoa da década de 90, de 2000, início de 2000, que tinha 50 anos, há 20 anos atrás, eles não têm a mesma oportunidade de você que tem 50 anos hoje. Você hoje pode migrar para a programação. Você hoje pode se permitir fazer um curso híbrido, presencial e online. Você tem várias dinâmicas de mercado para você desenvolver a sua carreira. Agora, você faz um PDI, um plano de desenvolvimento individual, estabelece que todo resultado de longo prazo requer tempo, requer disciplina, requer renúncia. Será que você encara isso na prática ou simplesmente você fica só observando o seu colega fazer? Né? E ele se destaca porque ele entende a importância disso. Se você entender a importância disso na sua carreira, você vai se ligar e entender o impacto disso. E aí, pessoal, aproveitando para você que está aqui agora conectado com a gente, vai lá, dá o teu like, se inscreve no canal, certo? Tudo isso que está sendo aqui conversado com vocês foi meticulosamente analisada, base de dados, pesquisa. O que eu quero para mostrar para você é o seguinte: você nasceu para dar certo, você nasceu para impactar, você nasceu para ser luz. Agora compete a você fazer o seu papel, cara. Se você não faz o seu papel, fica difícil. E quando você pega a trajetória da carreira, aí você vê esse degrau. O que é a carreira? É a combinação de vários ciclos de sims e poucos não. Então, eu recebi muitos não na minha vida. Eu podia muito bem ser frustrado. Poxa, eu não consegui, alguém está me perseguindo. Qual é o discurso que eu quero na minha vida? Um discurso de vítima ou um discurso de oportunidade? Poxa, eu vou virar a chave, eu tenho 50% de sim e de não, mas eu vou converter para o sim, certo? Eu vou fazer esse não se transformar no sim, mas como? Você tem que criar dinâmicas que vai permitir você trabalhar isso. Agora, compete a você entender que se você tem o autoconhecimento, se você tem o mercado ao seu lado, se você se conecta, as coisas vão. E para você conseguir ter essa combinação dos ciclos do sim e do não, você tem que estar exercitando diariamente. Com o quê? Com as conquistas que geram o quê? Resultados consistentes e de impacto. Se você entende isso, a sua carreira está no processo de exponencial crescente. Mas se você não consegue fazer isso, aí você vem para o terceiro. É a construção infinita de relações interpessoais. Você está se conectando com pessoas? Qual foi a última vez que tu convidou alguém para conversar? Mas como, José Clê? Não, fez uma ligação no Zap, tomou um café, bateu uma bola, deu um bom dia ou boa tarde para o teu vizinho, no elevador, no estacionamento. Como é que tu está interagindo? Você tem que entender que toda conexão que você faz gera oportunidades de relacionamentos saudáveis. Então, isso é fato. Porque essas conexões vai fazer o quê? Vai fazer com que eu destaque o meu propósito. Qual é o propósito? O propósito que eu estou gerando na organização. Isso é muito importante, pessoal. Você tem que entender isso de forma prática, porque por onde você passou, você só tem uma oportunidade. Coloque isso na sua mente. Não, eu vou ter uma segunda, terceira, não. Você tem que entender que, para você ser competitivo, eu sempre falo, você tem que ter a sua melhor defesa é o ataque, o seu melhor ataque é o ataque, o melhor reserva é o ataque. Então você tem que estar nessa constante sede por ser competitivo, ser produtivo, ter maturidade, ter engajamento, tá? Ter a compreensão, ser humilde, ser transparente, entre outras coisas que a vida vai lhe permitir como referencial nessa esteira de desenvolvimento. E quando você vem passando, aí vem o seguinte, aquela pergunta: como desenvolver a minha carreira? Poxa, José Clê, você faz o seguinte: poxa, eu terminei o segundo grau, vamos colocar aqui, vamos fazer um cenário rápido, terminei o segundo grau, e parei ali, estou lá trabalhando no atendimento ao público, no comércio, no shopping e tal, certo? Mas você tem a oportunidade de fazer um nível superior, um nível tecnólogo, curso de qualificação, curso de reciclagem. Você pode simplesmente em casa. Hoje você tem acesso à internet. Eu digo na época, quando eu estudava no Pio Décimo, meu segundo grau foi lá. Então eu estudava pra caramba. Existia naquela época, no passado, um programa que era um convênio do governo do estado, e à noite tem os alunos que estudavam no Pio Décimo. Eu fui abençoado por essa vaga na época.
Então eu estudava pra caramba. Quando eu cheguei lá, eu levava só a nota zero, sabe? Aquela nota baixa. O desempenho de nota era para dizer o seguinte, cara, tu não vai passar de ano. Mas assim, eu fui o quê? Eu me dediquei, exercitei, certo? Chegar do trabalho, quando chegar em casa, comia, ia dormir 2, 3 da manhã. Quando era de 6 horas da manhã, já estava acordado para ir trabalhar. Mas isso é uma fase da vida. Se você entender que tudo que você faz é uma fase, você consegue fechar ciclos. Mas se você não entende que tudo que você faz não é fase, você não fecha ciclos. Você fica dentro de um círculo, de uma espiral infinita e vai estar ali constantemente. Então, para desenvolver, como é que eu vou desenvolver minha carreira? Como é que eu vou desenvolver minha carreira? Então, vamos seguir aqui dentro de uma reflexão prática. Então, primeiro passo, refine a sua autoridade profissional. Mas, Josicley, como, Josicley, eu vou ter autoridade sobre um tema? Eu sempre digo para as pessoas, hoje tu tem o Instagram, tu tem o YouTube, tu tem o TikTok, o que for, tu tem um celular. Então tu pode, poxa, o mercado local precisa de cara que faça apresentação no PowerPoint. Tu vai lá e faz no Canvas. Essa área quer, mas a maior área principal não é essa, mas essa área vai permitir eu subir um degrau, porque isso vai permitir eu ter acesso a outra coisa. Começa a ter autoridade na área que você quer, certo? Naquele momento, então, se você entender o papel da autoridade, é você entender que o mercado, você vai, olha, eu sou autoridade sobre esse tema, mas de que forma você pode fazer? Trabalho científico, publicação de artigos, você tem um LinkedIn, uma grande rede corporativa, na qual você pode, cada vez mais refinando, ganhando autoridade, gerando conexões, compartilhando insights, escrevendo conteúdo qualificado, aquilo é diferenciado. Você tem que ver o seguinte, para você se destacar, você tem que seguir esses caminhos. Se você não fizer isso, dificilmente você vai alcançar os objetivos práticos. Então hoje, Josicley hoje tem autoridade sobre o tema de quê? De governança e gestão. Mas isso não foi de agora. Isso foi um caminhar que ele foi construindo no decorrer de anos. Como Josicley? Estudando, participando de palestras, conversando com profissionais, indo para instituições de classes, sendo convidado para palestrar em conselhos de classe de várias profissões. Então, isso é uma parte dessa construção, participando de eventos de associação, de órgãos públicos, então, compartilhando conteúdo por live no Instagram, compartilhando conteúdo em bate-papo. E isso aqui que eu estou fazendo agora. Então, isso vai fazer o quê? Você desenvolve a sua autoridade. Agora, para desenvolver, você tem que entender essa dinâmica. Mas, Josicley, eu não conheço. Eu mesmo hoje, eu fico me perguntando, poucas são as pessoas que chegam para mim hoje para querer, Josicley, eu queria uma dica tua, eu queria uma orientação. Hoje não sou só eu não, que acontece isso não. Tem outros profissionais que ele tem um desejo de ajudar. Ele quer compartilhar, mas muitas vezes as pessoas estão tão desconexas, estão tão reativas, né, que simplesmente a oportunidade está na frente dela, ela não se provoca. Eu sempre provoquei as oportunidades. Eu sempre cheguei trabalhando com uma ideia diferenciada e criei oportunidades na minha vida. Então, você está criando oportunidades na sua vida. Se você entender isso, legal. Se você não entender, você está tendo agora esse momento aqui e dá um input de sucesso na sua carreira. Um outro passo é construa relacionamentos com propósito, tá? Isso é um passo muito importante que eu quero compartilhar com você. Então, quando eu vou construir relacionamento com propósito, não é pensando, eu vou construir relacionamento com A ou com B para tirar proveito desse relacionamento. Não faça isso não. Se você fizer isso, você vai estar fechando uma porta para o resto da sua vida. Quando você constrói relacionamento com propósito, significa dizer o quê? Você tem um ideal da sua vida, o que você faz, você quer construir um propósito, deixar um legado. Isso gera admiração. Então, quando você constrói um relacionamento com propósito, você gera admiração. Você está conseguindo fazer isso? Se não está, vê alguém que está fazendo, para ser o exemplo para ti. Uma outra situação, seja convidativo. Convida as pessoas para tomar um café. Qual foi a vez que você convidou alguém? Eu já, de sempre, estou convidando. Não é porque você está subindo a montanha e você já está numa posição na qual você já se destaca, você já é autoridade, que você vai na zona de conforto. Não, pelo contrário. Uma vez que você exercita isso constantemente no seu dia a dia, você fica tão viciado, certo? Vou colocar essa palavra, mas viciado no ponto positivo, porque você quer brilhar, você quer ser luz na vida das pessoas, você quer ser diferenciado.
Você quer fazer com que aquilo que você defende como legado, propósito, o seu exemplo, ele seja também ponto de crescimento para outras pessoas. E você também quer aprender com os outros. Você está fazendo isso? Medita aí. Aproveitando, tá, pessoal? Vai lá no canal do YouTube, certo? Vai lá, ó, se inscreve, dá o teu like. Tem o nosso Instagram também, José Clay Governança. Então, tudo isso aqui que está sendo conversado, que está sendo dialogado, que está sendo gerado, é para desenvolver a sua carreira, certo? E contribuir também para o crescimento de forma coletiva. Então, dentro de um ponto para a carreira, são essas situações. Então, eu estou fazendo, estou desenvolvendo minha autoridade, relacionamentos produtivos, eu estou gerando conexões. São pontos que a gente tem que tratar diariamente. Se você não trata, para agora e trata. Valoriza o teu tempo, tu tem 24 horas no dia. Se fizer uma conta prática, é 8 horas em casa, desse dia dormindo, vamos dizer, 8 horas, mais 8 horas trabalhando, e as 8 horas é entre logística, até chegar ao trabalho, outra situação. Então, assim, como é que tu está sendo produtivo? Tu está gerando impacto nas tuas entregas ou não? Então, quando eu entendo o meu autoconhecimento, quando eu entendo o papel do mercado, aí eu venho para o fechamento da carreira. Tem um cara chamado Mihaly, que é um ucraniano, que ele é muito legal. E tem uma questão do flow. É quando você consegue gerar, meu amigo, uma coisa tão significativa que você, poxa, eu estou em total sintonia com aquilo que eu estou entregando. Então, regula a sua atenção, monitore as suas entregas. Você está conseguindo regular a sua atenção para monitorar as suas entregas e valide os resultados. Se você consegue fazer isso, legal, você está no estado de fluxo. Então, você está ali, ó, gerando impacto. Pô, eu regulei a minha atenção, estou monitorando minhas entregas e isso está validando um resultado significativo. Isso é uma vitrine. Você quer vitrine melhor do que as entregas que você faz? Você quer vitrine melhor do que você ser referenciado por onde você passa, por onde você já passou? Você quer vitrine melhor do exemplo do seu chefe, do seu colega, quando ele encontrar, porque no momento, poxa, ele é elogiado, parabenizar. Você quer ser exemplo melhor de vitrine do que o que você entrega para uma instância superior para o seu colega, aquele colega passa aquela informação para frente, traz segurança, traz... E aí? Não tem coisa melhor não, pessoal. Então, desenvolvimento de carreira é isso. É conexões, é contato, é estudo, é análise, é capacidade exponencial. Desenvolver carreira não é simplesmente estar lá postando uma foto, não. Tem várias construções, tem muita coisa boa. Então você precisa trabalhar o meu autoconhecimento. Eu preciso do quê? Como é que eu vou fazer? Tem muita informação acessível, mas a questão é como é que eu estou me apropriando dessa informação? Eu estou provocando as oportunidades, simplesmente eu estou passando ali e vou deixar as coisas ocorrer. As oportunidades passarem e eu ficar simplesmente com cara de bobo. Então, dentro dessa visão, é isso que eu quero convidar vocês, certo? Para essa reflexão. E aí tem um outro QR Code que eu quero que você venha participar. No dia 18 de março, a imersão empresarial, a gente está na terceira imersão. Eu sou um cara muito inquieto, certo? Eu não paro. Quem convive comigo diariamente já está acostumado. Quem começa a conviver comigo um pouco, ele se estranha no início, mas sou um cara constantemente, estou ali em constante movimento. Ah, mas por que você está em constante movimento? Porque eu aprendi que quando você está em movimento, você tem a oportunidade de se conectar. Você tem a oportunidade de gerar novas conexões, novos cenários. Então vai lá para o dia 18 de março, vai estar lá com a gente um grande profissional do mercado, Rafael Fabio, na área de gente e gestão, certo? Você vai entender a dinâmica, essa dinâmica que é muito importante, relacionamentos dentro da organização, fora da organização. Você vai ter uma grande advogada, certo, jurista, a doutora Natália Alves, jurista sensacional na área empresarial, que vai trabalhar a parte dos elites empresariais. Você vai ter a doutora Daniele, trabalhista, certo, empresarial. E você vai ter a mim, que eu vou estar lá também trabalhando a dinâmica de mercado e governança. O dia começa, certo, com uma grande reflexão e são questões práticas que vai impactar com certeza na sua carreira. Então, se você quer se diferenciar, se você quer que as oportunidades cheguem até você e não você precisa estar correndo para que as oportunidades... Não, você vai procurar novas conexões e venha participar desse evento que com certeza vai contribuir na sua vida como contribuir na vida de outros profissionais. No dia 18 de março, acessa aí, imersão empresarial, investe na tua carreira, investe na tua oportunidade, certo? E deixa o barulho por si só
gerar aquele resultado, aquele eco. Poxa, que coisa diferenciada, isso agregou na minha carreira e na minha vida. E para você, certo? Escaneia aí, que é um vídeo de reflexão, Davidson Pedrosa. Esse vídeo, ele tem quase 10 anos, é uma lição de vida. Eu acredito que esse vídeo por si só, ele vai falar muita coisa para você que está aí sentado, você que parou agora, que está querendo dar crédito para você. Poxa, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha pegada, eu quero fazer diferenciado. Então dá uma leitura no QR Code e faz a reflexão dessa telinha aí, certo? No vídeo lá no YouTube. Davidson Pedrosa é um grande profissional. E agradecer em especial, primeiramente, a Deus por toda essa oportunidade de permitir hoje, no dia 27 de janeiro de 2023, estar fazendo a minha primeira live para o YouTube com conteúdo, certo? Agradecer a Deus por tudo isso, porque uma pessoa que tinha tudo para dar errado na vida, de onde eu vim, como eu vim, e está aqui hoje, compartilhando conhecimento, impactando, meu amigo, só gratidão a Deus. E agradecer aqui o Ideia Positiva Online, certo? O Xixele, um cara sensacional, assessor de imprensa, a Levina Shop, tá? Então esse blazer aqui, sensacional, essa roupa aqui da Levina Shop. Vai lá no Instagram, se conecta com as meninas, são sensacional o atendimento. A Traciato, ó, tá vendo aqui, ó, certo? Assinatura sensacional, vai lá na Traciato, encomenda a tua caneca, certo? Foi eles que proporcionaram esse momento aqui. O meu querido Rafael Dantas é o cara que está fazendo a gravação, é o cara que faz as coisas acontecer, desses bastidores de gravação. A Francis Lane, né, que deu um suporte técnico na área de computação, tudinho. E especialmente a todos vocês, agradecer a Deus, agradecer aos meus filhos, a João Vitor na Vitória, agradecer a minha querida Marcela. Então é isso que eu tenho que dizer para vocês, por todo esse momento, por todo esse carinho. Tudo que está sendo feito aqui agora está sendo feito com amor, com profissionalismo, com garra, com determinação. Porque eu tinha tudo para dar errado e estou aqui hoje. Então você também tem o direito e a oportunidade de fazer a mudança da sua história. Agora compete a você. Semana que vem tem mais conteúdo. A gente vai trabalhar numa pegada de ESG, certo? Vamos entender o que é de fato ESG, que agora está uma moda de ESG. E aí a minha fala é trazer um senso de responsabilidade sobre ESG semana que vem. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, né? Descansa, compartilha essa live, vai lá, acredita. Eu acreditei em mim e dei certo. E você vai fazer o quê? Até mais, viu? Um forte abraço.